Muitas mulheres sofrem a chamada violência obstétrica. Dá uma olhada nesse VT para a gente conversar. Espera aí que o VT... Espera aí, tá dando um... Mas a violência obstétrica, gente, é um assunto muito sério da gente falar e é importante a gente falar. E poucas vezes a gente toca nesse assunto e poucas vezes a gente consegue ter até tempo da gente falar. É importante. Dá uma olhada agora nesse VT. Você sabe o que é violência obstétrica? Pois saiba que até mesmo muitas vítimas também não sabem. Esse tipo de violência pode ser física ou psicológica e atinge boa parte das mulheres e bebês em todo o país. A violência obstétrica é aquela que acontece no momento da gestação, parto, nascimento ou pós-parto. A busca pela definição do significado de violência obstétrica é importante para que seja encontrado um equilíbrio entre as expectativas da mãe, o serviço oferecido e a necessidade médica que possa surgir. O uso deste termo é importante para garantir que as mulheres possam exercitar seus direitos no momento em que buscam serviços de maternidade. E a sua definição clara é importante para que não haja nenhum impacto negativo na prática da medicina. No dia 17 de setembro de 2019, foi lançada no Diário Oficial da União a Resolução número 2232, de autoria do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução trata da recusa terapêutica, ou seja, o direito de um paciente recusar práticas sugeridas por seu médico. O assunto é polêmico e divide opiniões. Começa agora o nosso Papo Reto. Gente, olha que assunto mais sério, mais importante da gente trazer e conversar. Muitas informações eu não sabia também, e nem tinha familiaridade com esse termo chamado violência obstétrica. Para isso, para nos ajudar a refletir, a conversar, eu vou conversar hoje com a Ana Cristina Duarte. A Ana Cristina Duarte é obstetriz, ela é coordenadora do Coletivo Nascer. Gente, a Ana Cristina ela é obstetriz, coordenadora do Coletivo Nascer, que é um grupo de médicas obstetras e obstetrizes que tem por objetivo atender partos hospitalares humanizados aqui em São Paulo. Também ela é coordenadora e idealizadora do CIAParto, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto. Também ela, além disso tudo, ela é bióloga, ativista pelos direitos da maternidade. Olha que trabalho maravilhoso. Também coordenadora do GAMA, que é o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, e doulas do Brasil. Até quero conversar com ela sobre essa questão das doulas, que é muito importante. E também é coautora do livro Parto Normal ou Cesárea? O que toda mulher deve saber e todo homem também. Eu converso agora com a Ana Cristina Duarte. Ana Cristina, boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Fico muito lisonjeado por nos ajudar a refletir e pensar. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço esse espaço muito bacana para a gente discutir esse tema que afeta tantas mulheres, bebês, e não é só no Brasil, é no mundo todo. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso. Sabe que eu fiquei até um pouco surpreso, porque eu não sabia nem desse termo sobre violência obstétrica, né? O que é considerado uma violência obstétrica, Ana? Já é bem complicado a gente fazer essa definição. Sim. É muito complicado porque ela é complexa e ela tem vários determinantes. A primeira coisa é a gente tratar do segundo nome aí, que é o obstétrica. Obstétrica quer dizer que é referente a qualquer momento da gestação, parto e pós-parto dessa mulher. Então, a violência obstétrica, ela pode ser praticada por outras pessoas além do médico. Sim. Uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, o anestesista, o pediatra, enfim. Qualquer pessoa que esteja envolvida, qualquer profissional envolvido com a assistência obstétrica pode, eventualmente, estar praticando um ato de violência obstétrica. Então, ela não é exclusiva dos médicos, mas ela tem a ver com o momento em que a mulher está grávida e que ela vai ter bebê, e principalmente, mais a gente vê isso no momento do parto mesmo, né? A violência, a definição de violência por si, ela é muito complexa.
Eu vou fazer um exercício aqui de propor trocar o nome por abuso e maltrato. Sim. Porque abuso e maltrato é uma coisa muito mais fácil da gente entender, né? Então, se a mulher vai lá ter bebê e aí alguém que está lá cuidando dela fala assim, na hora de fazer você não gritou desse jeito. Esse tipo de julgamento, esse tipo de chacota, para a mulher é muito vexatório, sabe? Sim. Ou do tipo, nem depilou, que coisa horrível, como é que você quer que eu cuide de você assim? Esse tipo de abuso para a mulher deixa marcas para o resto da vida. A dor do parto, ela faz parte, né, ela faz parte da vida da mulher, né? Uma cólica menstrual, uma dor de parto, isso faz parte da vida. A dor não caracteriza violência. Mas se essa mulher ficar amarrada na cama, sem a possibilidade de se movimentar, tomando medicamentos para aumentar a dor, privada do acompanhante, o seu acompanhante não pode ficar junto, e ouvindo esse tipo de gracejo e ameaça, isso pode ser terrível para a mulher. Então, isso é violência. Às vezes a gente fica assim numa tentativa, e fazer tal coisa, né? Do tipo, empurrar a barriga, é violência? A primeira coisa, assim, a gente precisa discutir os procedimentos, se eles são necessários ou não, em que contexto ele foi praticado. Essa é uma questão técnica, do ponto de vista técnico, ele precisa ser discutido, mas a gente não precisa jogar tudo o que é empurrar a barriga no balde da violência obstétrica. Essa mulher se sentiu vítima de abuso nessa hora? Ela passou por isso e sentiu violência no corpo? Então, nós vamos dar o nome de violência. Ana... Pode falar. Não, é muito interessante isso, porque, na verdade, essa violência ou esse abuso, me esclareceu muita coisa aqui. Ele não acontece somente no momento do parto, então. Porque, na verdade, quando a gente fala o termo obstetrícia, obstetriz, a gente está ligado muito na questão da hora do parto. Isso é uma coisa muito interessante de você esclarecer para o Brasil inteiro, é que isso compreende todo o momento da gestação, não é verdade? Todo momento. Se ela for uma consulta de pré-natal e passar por um exame de toque, né, um exame íntimo, sem os cuidados e ela se sentir exposta, se ela se sentir mal, se fizerem algum gracejo com ela nessa hora, não importa quem seja, e ela se sentir mal, ela pode dizer que ela foi vítima de violência obstétrica. Isso precisa ser discutido com a equipe, com quem fez isso. Agora, é mais comum, de fato, a gente ver isso mais voltado para o parto, porque esse é um momento de intensa exposição, de máxima exposição da mulher. Ela está muito vulnerável. Na consulta de pré-natal, ela levanta e vai para casa dela. Sim. No parto, ela não tem saída. Então, essa sensação de violência é muito maior dentro do momento do parto. Se você pega, por exemplo, um hospital-escola, tem lá todo mundo treinando, residente treinando, enfermeira treinando, 2, 3, 4 pessoas fazendo exame íntimo dessa mulher. É muita violência, é muito traumatizante, é muito angustiante. É isso, eu acho que a maior parte, 90% das sensações de violência vem na hora do parto mesmo. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar para você, vou lhe dar um recado, mas só para você me esclarecer. Essa indução ou essa maneira das pessoas obrigarem a mulher a ter um parto cesariano, uma cesárea, isso não pode ser visto como uma maneira de uma violência, um abuso, né? A gente sabe que existe muito essa tentativa de fazer com que as mulheres não recorram ao parto normal, mas que elas vão cada vez mais. Existe um preconceito muito grande no Brasil em relação ao parto normal, vou perguntar para você. Eu vou lá e volto rapidinho, porque a conversa está muito interessante. Muito obrigado, viu? Lá eu estou conversando aqui com a Ana Cristina Duarte. Ana Cristina Duarte é obstetriz, coordenadora do coletivo Nascer, faz um trabalho maravilhoso mesmo, no que diz respeito a partos hospitalares humanizados. Tem, olha que interessante, é biólogo, ativista pelos direitos da maternidade, que coisa linda, coordenadora do Gama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa e Doulas do Brasil. Eu perguntei, Ana Cristina, esse tipo de procedimento que faz com que a pessoa seja praticamente coagida a fazer uma cesárea, pode ser considerado abuso ou violência?
Pode, mas esse é um assunto bastante complexo, porque o que acontece é que quando a mulher passa o pré-natal inteiro fazendo o seu pré-natal e ouvindo que ela é incapaz, ouvindo que o bebê dela corre risco, ouvindo que ela não tem como, é muito fácil induzir essa mulher a fazer uma cesárea. Não precisa muito, basta ela achar que o bebê dela corre risco, que ela vai para uma cesárea. Para você depois provar que quem induziu essa mulher foi o médico e que ela, na verdade, não queria, é muito complexo. Muitas mulheres só vão perceber o que elas passaram anos depois, porque no primeiro momento ficou a sensação de que o médico estava salvando ela, porque o bebê tinha muito líquido, pouco líquido, cordão enrolado, o bebê era grande, o bebê era pequeno, a bacia isso, a bacia aquilo. E depois de alguns anos, conversando com alguém, cai a ficha. Então, que ela foi vítima de uma violência obstétrica, eu não tenho dúvida, porque ela passou por uma lesão corporal importante, que é a corte do corpo dela, o corte da barriga. Algumas mulheres ficam com dor durante anos e algumas para o resto da vida, com as adesões e com as aderências dentro do corpo, mas ela só vai entender essa violência lá na frente. Ela é uma violência muito sutil e muito difícil de ser caracterizada. Mas ela existe e no Brasil existe muito. Ana, o que é o parto humanizado? Quando a gente fala de parto humanizado, o que é este parto? Você fala até de parto hospitalar humanizado. O parto humanizado, o que é realmente? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela dá uma chance para a gente desmistificar um pouco, né? Eu gosto muito de trocar as palavras para dar um sentido melhor. Então, eu chamo de parto humanizado, eu chamo de parto com respeito. Sim. Então, a base da assistência humanizada é a assistência com respeito. Respeito à mulher, respeito ao bebê, respeito à família, respeito ao momento deles, respeito à fisiologia do nascimento, não ficar apressando porque tá na hora da novela e você quer ir para casa, não romper bolsa porque você quer que nasça mais rápido para você poder assumir lá o outro caso. Enfim, é quando você se dedica àquele caso, àquela mulher, aquilo que está acontecendo com ela, com muito carinho, com muita atenção e com muito detalhamento técnico. Então, um parto humanizado, ele pode ser no hospital, ele pode ser numa casa de parto, ele pode ser na casa da mulher. O parto humanizado, ele pode terminar numa cesariana, bem indicada, respeitosa, com esse bebê colocado no colo da mulher logo que ele nasce, com a chance de amamentar esse bebê na sala de parto ainda, depois da cesárea. Então, nem é a via de parto que determina se o parto vai ser humanizado, mas sim o tratamento que essa mulher recebe. Sim. E isso sob todos os aspectos, não é só chamar de mãezinha, né? Não é só descobrir qual é o nome dela e falar o nome dela repetidas vezes. Você, de fato, estar focada no melhor cuidado para aquela família. Isso é o parto humanizado e, portanto, vale eventualmente ter que induzir o parto, vale eventualmente ter que fazer uma cesariana marcada, porque essa placenta está mal localizada e ela está correndo risco se ela não fizer uma cesárea. E assim vai, quer dizer, pode ser um parto natural na banheira, pode ser um parto no chuveiro, pode ser um parto na cama. Tudo isso entra dentro do grande menu do parto humanizado. O que tem em comum em todas essas opções é o respeito. Eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de parto humanizado, existe uma figura maravilhosa. Eu sempre gostei dessa figura e sei que há uma polêmica em torno dessa presença também, das doulas. As doulas. As doulas é um procedimento antiquíssimo que existia, tanto é que entre os árabes é muito comum a doula. O nome doula é um nome árabe, né? Então, a presença da doula não transforma esse parto num parto humanizado? A presença da doula muda muita coisa, porque a doula é uma cuidadora. Sabe quando você tem um idoso que está internado e você contrata um cuidador de idoso para cuidar? Ou quando você tem uma criança com necessidades especiais, ela tem uma cuidadora que está com ela na escola, focada nas necessidades dessa criança ou daquele idoso. A doula é a cuidadora da mulher. É uma pessoa que está focada nas necessidades daquela mulher durante toda a assistência. Mas ela não é um profissional técnico. Então, eventualmente, um parto que tenha uma doula, mas que a equipe lá não está colaborando e está indicando uma cesariana para poder ir para o casamento do colega, não foi um parto humanizado. Ela passou por uma cesariana desnecessária e a doula não pode fazer nada, porque a doula não tem como falar assim, essa cesariana não está indicada.
Ela pode desconfiar, mas ela não é técnica para falar isso. Agora, eu não consigo imaginar hoje um parto humanizado sem a presença da doula ou o correspondente da doula, né? Um obstetriz que está lá fazendo exclusivamente o cuidado dessa mulher. E isso sempre existiu na história da humanidade, as mulheres que cuidam de mulheres, né? E mesmo dentro do cristianismo, a gente tem inúmeros exemplos de como isso se dava, como isso acontecia, de como as mulheres sempre se apoiaram, como elas sempre formaram clãs e grupos e se apoiaram em todas as situações de ter um filho, de perder um filho, de perder um companheiro ou de se casar, ou enfim, tudo era modulado por esse grupo de mulheres. E a gente não tem mais isso. A doula veio justamente suprir esse espaço. Muito bom. Última pergunta que eu tenho que fazer, eu preciso saber, porque a conversa com você está muito boa, mas eu quero perguntar, quando a pessoa sente que foi violentada ou abusada obstetricamente, ou seja, qual o caminho? Existe um caminho, existe uma maneira de buscar uma reparação disso ou uma denúncia disso? Existe? Existe sim. Eu não sou a pessoa que fala para todo mundo processar todo mundo. Sim. Eu não gosto da ideia de processar. Sim. Eu gosto da ideia de reparação, como você muito bem colocou. Eu acho que todas as pessoas têm direito à reparação. E o caminho disso é entrar em contato com a instituição ou com a pessoa que causou aquele mal-estar. Então começa por uma busca de um diálogo. E muitas vezes isso vem através de uma carta, onde a pessoa conta exatamente como ela se sentiu. Eu já participei de vários momentos de conversas de mulheres que se sentiram assim ou assado e que foi muito bom para todo mundo. Então, essa é a minha proposta. Se você se sentiu assim, vá conversar na instituição, mande uma carta, procura os canais de comunicação dentro da instituição. Eu já vi enormes mudanças acontecendo por causa de uma simples carta. Muito bom. E eu tenho essa conscientização que vocês fazem, que de repente a gente acaba fazendo, isso é muito importante. Eu quero dar os contatos, se me permite então dar o contato seu aqui, ó, da Ana Cristina Duarte, obstetriz e coordenadora do Coletivo Nascer. O telefone dela é operadora 11 9 9806 7090. 99806 7090. Olha, gente, o e-mail é coletivonascer@gmail.com. Pode entrar em contato. E no Instagram, siga lá no Instagram, gente, @coletivonascer. Você aí que está grávida, você aí que de repente quer se colocar como alguém que ajuda as outras mulheres também nesse momento, @coletivonascer. Muito obrigado, Ana Cristina Duarte, foi muito bom mesmo a nossa conversa, muito proveitosa mesmo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade.